Hoje nós vamos finalmente encerrar todas essas unidades que a gente trabalhou desde o início da nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre formalidade e informalidade. Por quê? A linguagem formal, né, que é o nosso meio de comunicação, ela preserva algumas convenções e protocolos, ou seja, ela preserva algumas questões da norma culta da nossa língua portuguesa. Ou seja, a gramática na linguagem formal, ela deve ser muito utilizada. Em momento algum, você pode fazer o uso de gírias, palavras, palavrões. Então, você precisa escrever muito corretamente na linguagem formal. Geralmente, ela é utilizada para comunicação com autoridades e superiores em organizações, em conferências, palestras e seminários, documentos oficiais e discursos públicos. Então, vocês vão utilizar a linguagem formal no preenchimento de documento, de relatório, de redação técnica. Vocês vão ter que preencher alguma coisa acerca do paciente, você vai ter que ser formal. Então, em nenhum momento vocês até vão poder usar a linguagem informal em uma situação informal, que não exige de você, né, uma postura exemplar. Então, a linguagem formal é essa, só lembrar que ela exige a norma culta. Já a linguagem informal, ela preza pela descontração, pelo relaxamento, quanto às regras gramaticais. Quando a gente está no WhatsApp, a gente pode escrever do jeito que a gente quiser, nas nossas redes sociais também, nas outras. Permite também o uso das nossas gírias, do nosso internetês, que é a linguagem que a gente usa na internet o tempo todo. A gente faz também uso de palavras abreviadas, é muito comum. Agora, em momento algum, vocês vão poder num documento oficial escrever palavras abreviadas, certo? É muito utilizada na comunicação entre amigos, colegas, familiares e pessoas com alto grau de envolvimento e relacionamento. Então é a nossa linguagem informal do nosso dia a dia. O nosso acrianês também, isso, nosso famoso acriano, né, que só acriano conhece. Então, é muito comum a gente utilizar a linguagem informal, mas é importante a gente saber diferenciar essas duas e a gente se adequar com a situação que nós vamos precisar utilizar. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de linguagem formal e informal. Aqui temos o primeiro. Fala sério, o rango de ontem estava bom pra caramba. Vocês percebem que caramba, rango, são palavras como se fossem gírias, certo? Então ele está fazendo uso informal. Então, se você quiser transformar essa expressão para formal, para transformar ela como uma formalidade, tirar ela do informal e levar ela para o formal, o certo seria: o jantar de ontem estava excelente. É bonito, né? A gente falar desse jeito, nossa, o jantar de ontem estava excelente, estava exorbitante. É bonito, mas é muito difícil a gente falar desse jeito. Mas eu, particularmente, eu acho muito bonita aquela pessoa que fala bacana, tem, faz o uso das palavras bonitinho. É muito bonito, eu acho muito bonito. Eu não consigo falar bonitinho o tempo todo. Em algum momento eu acabo me distraindo e acabo falando alguma gíria. É normal, gente, é muito normal. Temos aqui o terceiro exemplo. Se liga, já falei para você. Deixe de história e devolva meu livro. Bastante informal, certo? O pró, como eu já falei, né? Ele é uma palavra informal, o pra também, certo? Então, o correto, né, formalmente falando, seria: preste atenção. Já avisei a você. Pare de inventar e, por favor, devolva o meu livro. Conseguem perceber a diferença? Certo? O primeiro possui gírias, o primeiro possui palavras mais grotescas, o segundo ele já possui uma normalização mais padrão, certo? Então, quem lê isso aqui consegue entender. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre a maneira correta de se expressar. Gente, não existe maneira certa, correta de se expressar, de falar, certo? Ah, fulano fala errado. Gente, não existe isso. Quem fala problema, planta, gente, o que existe é uma forma mais adequada de se pronunciar,
certo? Mas isso não significa que você seja uma pessoa burra, que você seja uma pessoa analfabeta, uma pessoa sem escrúpulos. Não, gente. O que acontece é que você possui uma variação linguística diferente das outras pessoas. E isso é porque você está inserido em uma comunidade diferente das outras. Então, nunca aceite que alguém aponte o dedo para você e fale que você fala errado, que você fala que você é burro. Que não, gente. Você somente tem uma variação linguística diferente da dos outros. Certo? Significa que talvez o seu nível de escolaridade seja mais baixo. Você não tem um nível de escolaridade que nem os dos demais. E isso acontece muito com quem mora na zona rural, certo? Quem mora em bairros periféricos. Isso é comum, gente. A comunicação daquela região, daquele povo, certo? Assim, tanto a formal quanto a informal estão corretas, desde que atinjam o objetivo final de comunicar. Se a pessoa falou com você, problema, planta, você conseguiu entender o que ela quis dizer? Beleza, ela está conseguindo se comunicar. Se você não conseguir entender, aí já é aí já é difícil. Então aí realmente a pessoa ela precisa encontrar uma forma de se expressar. Seja por um gesto, se ela não conseguir falar, ela vai precisar fazer alguma coisa para que você consiga entender, certo? Então, gente, tanto a linguagem formal quanto a informal são corretas, porque ambas a gente faz uso delas no nosso dia a dia. É extremamente comum. O que acontece é que em algum momento você vai precisar fazer uso mais da linguagem formal do que da informal. Você não vai chegar num tribunal de justiça falando, caralho, cacete, não sei o quê. Queria ter feito isso. Gente, é pesado. Você pode ser preso, certo? Por muita por essa desestabilização da sua fala. Então, a gente precisa se adequar no meio que nós estamos inseridos. Aí eu trouxe aqui uma questão. Aham, quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Hum, hum. Cavalo seu é esse, sou? Ixi, cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. João Guimarães, certo? Aí nós podemos resolver aqui essa questão. Observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do texto acima, a gente percebe o quê? Que a linguagem ela é marcada por construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. Linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. A gente já pode excluir essa alternativa, porque ali não tem o uso de linguagem formal. Ele fez várias utilizações de gírias, certo? Letra C. Gírias e interjeições, como ixe e aguado, prioritariamente utilizados entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Coloquialismo e linguagem informal, como mecê e tá, apropriadas para a situação de informalidade em que o falante se encontra. E aí, vocês acham que seria qual a alternativa correta? Alguém pode chutar, gente. Quem acredita que seja a letra B, a gente já descarta. Eu já até ajudei vocês, né? Gente, vamos avaliar cada uma aqui. A letra A a gente também pode descartar, porque não tem marcação sintática complexa, certo? Uma marcação sintática complexa é uma marcação correta, certo? Então, não tem nenhuma marcação assim sintática, não tem nenhuma marcação sintática assim correta. Todo o texto ele é informal. Então, ok. Letra B também podemos descartar, porque também não é o uso de uma linguagem formal. Muita gente está entre C e D. Não é letra C, gente. Por quê? Gírias, interjeições, beleza. Como isto e aguado. Ok, até aqui tá tudo bem. Só que aí eles falam que prioritariamente utilizado entre os jovens. Gente,
esse tipo de linguagem não é só utilizado pelos jovens, certo? Ele quis priorizar os jovens. Então, não tem como ser só pelos jovens, porque eles também podem ser utilizados por pessoas mais velhas. Então, não tem como ser a letra C. Lembram que eu falei que a linguagem coloquial também é conhecida como linguagem informal? Certo? Então, a letra D é a correta, porque Messê e tá estão apropriadas para a situação de informalidade em que o falante se encontra. É uma situação informal? Sim. Coloquialismo é linguagem informal? Também. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Parabéns para quem acertou, certo? Quem ficou entre letra C e D, não tem problema, porque realmente, né, são detalhes que a gente deixa passar. Agora vamos estudar um pouco mais sobre as nossas variações, os dialetos e registros. Gosto muito. Ah, tá. De novo. Querem que eu explique de novo. Gente, não pode ser a letra C, porque até aqui estava ok, né? Até aqui a alternativa estava certa. Gírias e interjeições como ixe aguado. Só que logo em seguida ele prioriza, dizendo que utilizadas somente entre os jovens, né? Prioritariamente utilizadas entre os jovens. Gente, não é só utilizada pelos jovens esse tipo de linguagem, certo? E ainda diz que está incompatível com a situação em que o falante se encontra. Não é incompatível porque ele realmente está numa situação informal, certo? Deu para entender agora? A linguagem informal ela não é somente utilizada pelos jovens, todo mundo consegue fazer o uso dela. Então só nos resta a letra D, certo? Porque na letra D nós temos aqui coloquialismo, é a mesma coisa que linguagem informal. Ele dá o exemplo, meceitar, e eles estão apropriados para a situação de informalidade, certo? Em que o falante se encontra. Então aqui ele estava falando com alguém, algum amigo, algum parente, então, ele está realmente adequado à situação que ele se encontrava. Vamos agora começar sobre os tipos de variações, os dialetos e registros. Professor, o que seriam os dialetos? Os dialetos e registros, eles dizem respeito às variedades encontradas na língua, principalmente na modalidade oral. Temos aqui o nosso Brasilzão, né, gente? Achei interessante essa imagem. Temos aqui no Acre o nosso palácio, né? Nas outras cidades, cada cidade tem o seu monumento assim turístico, né? O maior monumento turístico. Então, ok. Cada lugar do nosso país comunica-se através de diferentes maneiras, com diferentes sotaques e vocabulários peculiares, embora na maioria das vezes fazendo uso de um mesmo código, a língua portuguesa. Apesar da gente possuir inúmeras variações, todo mundo aqui fala português. Mesmo que lá no sul eles falem o gaúcho, o paulistano, né? Mesmo que lá na Bahia eles falem oxente, oxe manhã, não faça isso comigo. Eles não deixam de falar português, em nenhum momento nós deixamos de falar português, certo? O pessoal do Nordeste também, que puxa muito D, eu acho engraçado o pessoal nordestino, né? Desde cedo nós estamos aqui, desde cedo, menina, desde cedo nós estamos aqui. Eu acho engraçado também o jeito que Manaus fala, eles falam Manaus. Não sei se alguém aqui já foi em Manaus, mas eles falam um pouco parecido com o carioca também, né? Ô, bicho, eu sou lá de Manaus. Eles falam. O S deles é um som de X. É muito interessante isso, Manaus. Eles falam Manaus. Mais. Entendeu? Aí o pessoal paulista, né? Quem mora no interior de São Paulo fala muito caipira, né? Porta, portão, porteira. Mesma coisa que também em Goiânia, porta, portão, porteira, porca, amor. E tem também o pessoal de São Paulo, mais ou menos na capital, que fala muito mano, né? Tá ligado, pô, quebrada, que é quebrada. Tamo junto. Pessoal assim que possui uma linguagem mais de malandragem, ok? Vamos começar agora estudando um pouco sobre os dialetos. Os dialetos são as variedades encontradas na língua dentro de uma região ou território. Ao analisarmos nessas diferenças, fatores como a idade dos falantes, o sexo, classes ou grupos sociais e a própria evolução
histórica da língua devem ser considerados. Então, todo o contexto histórico, ele é contido aqui nos dialetos, certo? A região, o território, a evolução histórica, tudo isso é dialetos. E é por esse motivo que estabelecer um diálogo com alguém que seja de uma comunidade linguística muito diferente pode ser um desafio e tanto para a comunicação. Quando pelo menos eu considero o Nordeste muito parecido com o nosso, né? Nós somos do Norte, pelo fato da gente ter sido colonizado pelos nordestinos, nós temos uma comunicação bem parecida. Agora, se a gente vai para o Sul, meu Deus do céu, a gente não entende quase nada. Gente do céu. O pessoal do Sul acha o nosso vocabulário feio e a gente acha o deles feio, né? Nossa, eu fui para uma viagem recentemente, eu estava num ônibus e tinha uma paulistana sentada do meu lado. Nossa, gente, pensa numa voz diferente, assim, que eu fiquei olhando assim. É muito, muito interessante prestar atenção, porque ela falava muito rápido e o sotaque dela era bem diferente. E é muito interessante. No sul vocês falam muito tchê, né? Eu acho muito engraçado. Eita, tchê. Eita, tchê. É interessante. E é isso, né, gente? Nós temos muito preconceito linguístico no Brasil, infelizmente. Eu lembro que teve uma situação que eu falei lá e a moça meio que não gostou do jeito que eu falava. Aí eu, pronto, agora eu tenho que falar do jeito que ela fala, porque o jeito que eu falo é feio. Né? Então, são situações muito comuns no nosso dia a dia. O brasileiro é muito preconceituoso. Entre as principais diferenças está aquela que diz respeito ao vocabulário. Observe alguns exemplos encontrados através de mapeamentos linguísticos feitos pelos especialistas. Né? Temos aqui abestalhado, oxente, uai, mano, guri, certo? Então, os dialetos, gravem isso, eles são de acordo com região ou território, certo? Falou em região e território, é dialeto. Quem aqui não conhece mandioca, né? Quem aqui não conhece macaxeira ou aipim? Gente, para mim sempre vai ser macaxeira. Eu não falo mandioca de jeito nenhum. Eu não sei aqui se vocês falam aipim, vocês falam mandioca ou macaxeira, mas eu só falo macaxeira. Quem não conhece, né? Eu dei aula para a última turma, teve uma aluna que ela é de Sena Madureira. E lá, eles chamam de aipim. Aí eu, não, vocês não são acriano, não. Eu nunca vi uma criança falando macaxeira aipim. Gente, eu chamo macaxeira. Aí ela falou que falava aipim, aí eu, tá bom. São 3 vocabulários, né, para designar o mesmo alimento. Cada região do país utiliza um nome diferente. Por exemplo, lá no sul, temos aqui uma moça do sul, né, e no sudeste do país, a raiz é mais conhecida como aipim. No nordeste, seu nome é macaxeira. No centro-oeste e alguns estados do norte, ela é mandioca. Certo? Também temos a famosa tangerina, né? Para mim é tangerina. Eu nunca falei mexerica, nunca falei bergamota. A mesma coisa também Gente, eu nunca escutei gente falando bergamota, só escuto tangerina. Gente, outra coisa também, que não tá aqui no exemplo, eu falo muito cuscuz. Pão de milho eu falo cuscuz. Eu nunca falo pão de milho. Outro exemplo também é o pão francês. Não tá aqui no exemplo, mas o pão francês, em alguns lugares ele é conhecido como cacetinho. Em alguns lugares o pão francês é conhecido como cacetinho, pão careca. Já vi também em alguns lugares do Rio de Janeiro que chamam ele de pão careca. Teve outros lugares também que eu já vi que chamam pão francês de... Foi o que mesmo? Enfim, eu lembro no momento somente desses. Tem o cacetinho, pão francês e pão careca. Para vocês terem noção. 3 designações para pão francês. Eu só conheço como pão francês. Professora, como é que a senhora chama refresco? Porque quando eu morava em Porto Velho,
Eu ia atrás de refresco, o pessoal ficava rindo de mim, porque lá é sacolé ou din-din. Então, eu chamo refresco também aqui. Mas eu conheci o din-din depois que surgiu esse din-din gourmet, né? Que é din-din com Nutella, que tem outros sabores. Aí eu já não chamo ele de refresco, eu chamo ele de din-din. Porque refresco, para mim, é aquele refresco feito só da fruta, certo? Que é como se fosse um suco congelado. Porque esse din-din, ele é mais um sorvete, né? Ele é mais um sorvete, ele é mais gostoso. O outro também é gostoso, né? O refresco, que ele é mais simples. Mas o din-din, ele é mais gourmet, certo? Tem de ninho com Nutella, de brownie, de um monte de coisa lá, iogurte, de várias coisas. Então eu conheço também dessas duas formas, mas o din-din para mim é outra coisa totalmente diferente do refresco. Não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu penso assim, certo? Sim, gente, bergamota, tangerina ou macaxeira, né? São termos, são três termos que referem-se à mesma fruta. Para mim sempre vai ser tangerina. Na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é conhecida como bergamota. Já no Sudeste e Nordeste, ela é conhecida como mexerica ou tangerina. Em Curitiba, ela já é encontrada com outro nome, mimosa. Gente, quem é que conhece tangerina como mimosa? Eu nunca ouvi falar. Meu Deus do céu. VIP? O que chama de VIP em Cruzeiro do Sul? É o refresco? Nossa senhora, gente, tá inventando nome pra tudo. Gente, lá em Cruzeiro do Sul o pessoal chama de VIP. Gente, VIP. Cara, VIP pra mim é uma área VIP de uma balada. De uma, de uma festa. VIP? Como assim, gente? Gente, como assim? Eu vou chegar lá e VIP, eu quero VIP. Mano, como assim, gente? Como assim, gente? Gente, é o segura. Realmente, também tem segurança de empresa VIP. Gente, como assim? Esse pessoal de Cruzeiro do Sul tá diferente. O pessoal de Cruzeiro do Sul, esse negócio não tá certo, não. Gente do céu. VIP. VIP agora também é refresco, galera. Gravem isso, levem isso pra vida de vocês. Gente do céu, eu tô chocada. Outro exemplo também que as pessoas discutem muito também é biscoito e bolacha, né? Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Gente, pra mim, bolacha pra mim é aquela doce. Bolacha pra mim é salgado. Biscoito que é doce. Porque tem a bolacha creme crack. E tem o biscoito, e eu lembro do biscoito traquinas. Então, um pra mim é doce e o outro é salgado. Aí tem a bolacha miragina também, que eu chamo bolacha miragina. Gosto muito de tomar ela com café, eu faço aquela sopinha de miragina. Não sei se vocês fazem, mas eu adoro. Gente, são coisas assim que, nossa senhora. Exatamente, também penso da mesma forma. Biscoito pra mim também é doce. Bolacha pra mim é bolacha salgada. Certo. Então é isso, gente. Eu, no momento não lembro demais. Ah, tem o cheiro verde também, muito conhecido. Em alguns lugares ele é conhecido como cheiro verde, outro lugar é conhecido como cebolinha. A minha mãe aqui em casa chama de cebola de palha. Às vezes ela chama de cebola de palha, certo? Para diferenciar ela da cebola de cabeça, né? Em alguns lugares a gente chama de cheiro verde, cebolinha e cebola de palha, certo? Cebola de palha, eu chamo muito de cebola de palha também. E cheiro verde, eu chamo também muito de cheiro verde. Então é isso, gente. Muito interessante a gente discutir esse tipo de coisa, né? A gente conhecer o nosso português, que ele é tão diferenciado, né? Tem tanta variação. Muito bom. Aí, qual seria as nossas diferenças agora aqui no nosso slide? Sobre norma culta e norma coloquial. A norma culta, ela tem uma preocupação com a gramática normativa, não usa gírias e ela não usa, ela faz a ausência de formas reduzidas. Você não pode reduzir as palavras, ou seja, você não pode abreviar
as palavras. Então, a norma culta ela é extremamente certinha, é aquela patricinha que você anda certinha. Aí, a norma coloquial, como eu falei para vocês, norma coloquial e norma em linguagem informal são praticamente a mesma coisa. Ela não tem preocupação com a gramática normativa de forma alguma, você faz uso de gírias, usa palavras reduzidas, então você sempre vai fazer esse tipo de uso aqui. Então, essas são as diferenças entre norma coloquial e norma culta. Ou linguagem formal e linguagem informal. Chamem da forma que vocês preferirem. A diferença de norma para linguagem? Bom, a linguagem, ela é o nosso todo. Tudo isso que estamos debatendo é linguagem. Aí o que acontece? Ela vai se intercalando, ela vai tendo várias unidades que fazem com que ela seja uma linguagem. Então, a linguagem é um todo, ela é tudo isso. Tudo isso é linguagem. Aí o que acontece? Existem dois tipos de linguagem, que é a norma culta e a norma coloquial. Por que nós chamamos de norma? Porque são coisas a serem seguidas, certo? Então, você tem a opção de seguir uma norma padrão e tem a opção de seguir uma norma não padrão, que é uma norma mais informal, ok? Então, deu para entender, mais ou menos? Linguagem é um todo. Norma já é uma característica da linguagem. Vamos dizer que norma culta e norma coloquial é a mesma coisa que linguagem formal e linguagem informal. São sinônimos, certo? Norma culta é a mesma coisa que linguagem formal. Norma coloquial é a mesma coisa que linguagem informal, ok? Certo. Nós falamos sobre os dialetos, né, que tem a ver com questões de região, território, questões históricas também. E agora vamos falar sobre os registros, porque essas duas coisas são as coisas que compõem a nossa variação linguística. O que são os registros, professora? Os registros, eles estão relacionados com os níveis de fala, ou seja, com as variedades padrão e não padrão. Em determinadas situações, o registro mais adequado a utilizar é a norma culta, aquela que está de acordo com todas as regras gramaticais da língua portuguesa. Então, se os dialetos eles se referem às situações de território, contexto histórico, comunidade, né? Então, os registros, eles se referem ao social, né? À sociedade, à socialização, né? Que aquele povo está inserido. É a situação na qual ela está inserida. O registro, ele vai de acordo com o nível. Por exemplo, se você está no Tribunal de Justiça, aquele ambiente ali, né? Aquele ambiente social, você precisa se adequar, certo? Então, o registro, ele é só em relação socialmente falando. Estão relacionados com os níveis de falas, ou seja, variedades padrão e não padrão. Então, digamos que se você está na praia com seus amigos, você não precisa seguir uma linguagem padrão, certo? Agora, se você está num ambiente padrão, você precisa fazer o uso de uma linguagem mais formal. Então, os registros são de acordo com as situações que você está inserido, certo? Registros de acordo com as situações que você está inserido. Dialetos são questões territoriais e geográficas, certo? Tudo bem até aqui? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar que eu repito de novo, repito até vocês entenderem. A norma culta da língua, especialmente do português, é constantemente marcada por uma gramática rigorosa, crítica e erudita, sendo ela comumente usada por indivíduos de altas classes sociais ou níveis de escolaridade. Atualmente, a norma culta pode ser classificada em duas diferentes modalidades, coloquial e formal. A norma culta da língua é marcada por alguns preceitos fundamentais de análise, sendo eles o uso correto de escolhas lexicais, capacidade de possibilitar a compreensão do texto por meio da boa organização gramatical e coerência na composição das ideias. Gente, eu cometi um erro aqui no meu slide, tá? Esse número 1 aqui não era para ser coloquial, era para ser culto, tá? Era para ser norma culta, porque coloquial
não se refere à linguagem formal, né? É a linguagem informal. Então, perdão aqui, ignorem esse coloquial e considerem aqui norma culta, certo? Porque senão eu vou confundir muito a cabeça de vocês. Porque se eu falei uma coisa, aí do nada aqui eu coloquei outra coisa. Perdão, tá? Mas norma culta é o quê? Linguagem formal, certo? Coloquial, linguagem informal. Então, o que a gente está abordando aqui, né? Sobre a norma culta, a norma formal. Ela faz uso de escolhas corretas, ela tem uma compreensão de texto por meio de uma boa organização, uma boa coerência, a exposição das ideias são excelentes, faz o uso correto da pontuação. Então, isso aqui é norma culta, isso aqui é formalidade. Se você faz a acentuação correta das palavras, se você faz uso da vírgula certinho, se você consegue se expressar corretamente, você consegue fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está explicando, certo? Então, tudo isso é norma culta, é linguagem formal. Aí, algumas dúvidas sobre norma culta mais populares. Vocês sabiam que obrigada ou obrigado tem um jeito certo de se falar, de se escrever? Ó, por exemplo, se você é do sexo masculino, ao agradecer por algo, você deve dizer obrigado. Se você é do sexo feminino, ao agradecer por algo, você deve dizer obrigado. Por isso que vocês só me vêm dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Porque o certo é eu dizer obrigada pelo fato de eu ser do sexo feminino. Óbvio que no nosso dia a dia a gente tá nem aí, né, para essas regras, digamos assim. Mas eu acho interessante vocês levarem isso para a vida de vocês. Que se você é do sexo masculino, você diz obrigado. Se você é do sexo feminino, você diz obrigado. Ok? Outra curiosidade também. Em cima ou em cima? Junto ou separado? Em cima, escrito junto, é um formato do verbo unicamente utilizado na linguagem verbal. Então, raramente, só tem uma situação que você vai fazer uso dessa palavra aqui, ó. Em cima, junto. Certo? Que vai depender do uso da terceira pessoa do singular. Ou seja, é quando você está indicando alguma coisa. Por exemplo, uma coroa amarela em cima ao cabelo daquele homem. Então, ele aqui está na terceira pessoa do singular, ele está se referindo àquele homem. Então, aqui é o único caso que a gente usa em cima junto. Então, vocês nem precisam se preocupar com isso aqui, porque se você não estiver nessa situação, você só vai fazer o uso do em cima separado. Eu já me deparei com muita gente escrevendo em cima junto, sendo que não era para escrever. O certo é em cima separado. Ok? Tá em cima da mesa, tá em cima da cama, tá em cima da geladeira, tá em cima do armário, certo? O em cima separado é o mais comum, tanto na linguagem coloquial como na linguagem formal, ok? Coloquei suas chaves de casa em cima da escrivaninha, certo? Então, o em cima junto é o único caso, assim, é muito raro fazer o uso dele. O uso mais comum é em cima separado. Professora, e a palavra em frente, ela é junta ou separada? Em frente é separado. Porque Então, é o certo é em Ok. cima ou em cima separado? o certo é em cima separado também. Porque o em, ele é uma preposição. Então, ele dá essa ideia de que você está apontando alguma coisa, você está direcionando alguma coisa. Então, em cima, em frente, ok? Separado. Então, em cima Gente, junto eu só vou utilizar na terceira Porque se pessoa no singular. Oi? tem Então, em gente que escreve cima, de repente, junto, e é separado, né? Sim. Ok? Porque o que acontece? Se você junta o em cima, você já não vai ter nem mais o M. Você vai ter um N. Então, porque o M a gente sabe, né, que ele só vem antes de P e B. Então, nesse caso, sempre separado, gente. Certo? A mesma coisa que com certeza. O que tem de gente que escreve com certeza junto, gente, com certeza é separado. Porque com também é uma preposição.
Quando a gente estiver estudando as preposições, vocês vão entender melhor. Mas no momento, vocês precisam entender o quê? O em. Contigo também, muita gente escreve contigo separado. O contigo, comigo. Gente, não é. Porque assim, a pessoa vê a palavra em cima, automaticamente ela pensa que contigo também é separado. Sendo que não é, galera. Certo? Nossa, comigo, com certeza. Isso, com certeza, em frente. E assim é realmente o certo. Nossa, já vi gente escrevendo também comigo. Comigo. Sim, Denise. Isso, o certo é assim. Hein, Gente, professora? oi. Então, a palavra em cima, junto, ele só vai ser utilizado se estiver na terceira pessoa do singular. Se por acaso, em qualquer outra situação que não esteja na terceira pessoa do singular, eu posso estar fazendo a utilização dele separado. Exatamente. Como eu falei, é um caso muito raro. É por isso que é muito difícil a gente ver essa palavra em cima. Eu até pensava que essa palavra nem sequer existia. Mas ela existe e ela só existe nessa exceção aqui, que é quando você faz uso da terceira pessoa singular do indicativo. Gente, isso aqui é gramática, por isso que é muito confuso. Porque aqui no exemplo, ó, ele está querendo dizer que a coroa está acima da cabeça do homem e ele ainda está indicando a cabeça do homem. Então, ele está na terceira pessoa do singular do indicativo. Ok? Então, esse é o único caso separado. Esse é o único caso, a única exceção que a gente vai fazer uso disso aqui, ok? Mas, de resto, gente, em cima é separado. Não errem isso. Gente, também a gente, nossa senhora, gente, a gente, se vocês estão se referindo a nós, várias pessoas, tem um agente junto, que é agente penitenciário, agente fiscal, né? Muito bom essa questão do mim. Gente, mim não faz nada. Mim não faz nada, gente. Ele não conjuga verbo. É eu. Não usem mim. Você tá falando? Beleza, pode falar. Você fala do jeito que você quiser. Mas a hora que você for escrever, não escreva dessa forma. Teve uma vez, gente, na minha faculdade, eu estava no início da faculdade de letras português. Eu estava falando com a minha professora de gramática e do nada eu falei, professora, que eu queria saber o que é para mim fazer nesse trabalho. Ela não falou nada, ela só olhou assim e falou, bom, o mim não vai fazer nada, agora o eu ele vai fazer. Nossa senhora, nessa hora, quando ela falou isso, eu fiquei, falei mim, conjuguei o mim com o verbo, mim seríndio, mim fazer alguma coisa, logo com quem? Com a minha professora de gramática, logo com ela, né? Depois desse dia, gente, eu nunca mais cometi esse erro. Certo? Então, gente, mim, ele não conjuga verbo. É eu. Você vai falar que vai fazer alguma coisa para eu fazer, para eu cantar, para eu dançar, e não para mim dançar, para mim fazer, para mim correr. Gente, mim não faz nada. O mim, ele só vem no final da frase. Se você tá falando a sua frase e no final você quer dizer este doce é para mim. Ok. Você pode fazer uso. Este doce é para mim. Ok? Porque o mim, ele acabou. Ele não tem mais nada em seguida. Então, ele não está fazendo uso de verbo. Porque o mim, ele não conjuga verbo. Ok? Professora, para eu fazer tudo bem, me fazer no caso, mas quando a pessoa diz assim, eu trouxe, pelo amor de Deus, sangra meu ouvido. Não, gente, eu trouxe. Vai trucidar quem, cidadão? A mesma coisa também é com eu, nós fomos. Nossa Senhora. Nós fomos. Nós fumamos, não, fumar quem? Nós fomos, gente. Tudo bem, né? A pessoa talvez. A mesma coisa de nós já foi. Nossa Senhora, também tem isso, né? Nós já O nós vai sangra no ouvido, ó. Eu trago. Trago é do ato de tragar cigarro, né? Eu trouxe. Eu havia trazido. Ela trouxe. Nós vai.
nós vai, né? Nós vamos. Oh, gente, é difícil. Aí vocês imaginam eu que sou professora de língua portuguesa, né? E eu fico quieta, né? Porque a pessoa é livre para falar como ela quiser, certo? Mas na hora de escrever, complicado é que a pessoa que fala desse jeito, ela quer escrever do jeito que ela fala. E não pode, certo? Em algumas situações ela não vai poder. Nós vive, nós vive. Nós vive, gente. Nós vivemos. Eu te amo. Eu te amo. O zóio. Zubido. Gente, é isso. Vamos agora continuar aqui. Muita gente também se confunde com o uso do mal com U e o mal com L. Vou dar um macete aqui para vocês nunca mais errarem essas duas palavras. Vocês só precisam, estão em dúvida, é mal com U ou mal com L. O mal com U é o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem. Aí nós temos aqui uns exemplos, porque a gente só aprende por meio dos exemplos. O primeiro aqui. Eu acho ele um mau aluno. Se eu trocasse esse mal por bem, vocês acham que essa frase ficaria legal? Eu acho ele um bem aluno. Vocês acham que ficaria legal se eu colocasse um bem? Não. Seria melhor um bom, né? Eu acho ele um bom aluno. Então, se eu utilizar o bom, automaticamente eu vou utilizar o mal com o, certo? Então, é só trocar. Tô em dúvida. Nossa, não sei se é mal com ele ou mal com o. Troca para ver se fica bom ou bem. Aí você lê a frase e vê qual se adequou melhor. Tire esses maus conceitos de seus pensamentos sobre ela. Tire esses bens conceitos sobre ela? Não, né? Fica uma frase muito estranha. Então, tire esses bons conceitos de seus pensamentos sobre ela. Então, também é mal com o. Porque automaticamente é bom. Ele mal sabe como lidar com essa situação. Ele bom sabe como lidar com essa situação. Não fica legal se eu substituir por bom. Vou substituir por bem. Ele bem sabe como lidar com essa situação. Ficou melhor, não ficou? Então é mal com ele. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito mal. Vamos substituir. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito bom. Não fica muito legal a frase. Vamos de novo. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito bem. Ficou melhor. Então é mal com L. Deu para entender? Então, se você está em dúvida se é mal com U ou mal com L, substitui por bom ou bem. O que ficar com o som melhor é porque é com aquela palavra. Beleza? É um macete. Professor, Oi? Não ouvi. Pode falar. Se tiver alguma dúvida, é o maior macete que eu posso dar para vocês aqui. Gente, eu nunca vi gente escrevendo tá bom junto. O certo é tá bom separado. Nunca vi gente escrevendo tá bom junto. Vocês já viram de tudo, hein? Eu nunca vi isso aí, não. Mas o tá bom é separado, gente. Nunca vi. O que é junto é também. Também é uma palavra junto. Imagina a pessoa pega e separa a palavra também. Nossa Senhora. Nossa, eu não tenho Facebook, então eu não tenho essa noção. Ok. Mas ou mais. O mas é uma palavra que pode ser utilizada como sinônimo todavia ou porém, transmitindo a ideia de oposto. Lembrem do uso do mas. Queria ir ao shopping, mas não tenho tempo. Queria comprar roupas, mas não tenho dinheiro. Então, eu estou me opondo àquilo que eu acabei de falar. E lembrando, o mas, ele vem acompanhado de vírgula antes, ok? Ele nunca vai vir sem vírgula antes, não. Vai fazer uso do mas, tem uma vírgulazinha antes dele. Certo? Então, mas é a ideia de contradição, é a ideia de oposto.
Se você não quiser usar o mais, usa o porém, usa o entretanto, todavia, contudo. Ele dá essa ideia de contradição. Cuidado. Diferente do mais com i, que é um advérbio que tem como principal objetivo de transmitir noções de acréscimo ou intensidade. Lembrando, ele soma, sendo também um oposto à palavra menos. Traço. Que traço? Como assim traço? Não entendi. Traço. Ah, sim. Tem uma vírgula. Sim, vírgula. Tem vírgula. Sim. Continuando. O mais é um advérbio, né? Com a ideia de intensidade, de adição, de acréscimo. Ele é o mais bonito do bairro. Ela é a mais chata do curso, certo? Então, a ideia de soma, gente. Não vão substituir aqui. Ele é o mais bonito do bairro. Ela é a mais bonita. Ela é a mais chata do curso, certo? Então, fica aí a ideia, né? Não cometam mais esse erro. Outro exemplo aqui que eu trouxe também. Professora, é traz com S ou traz com Z? Gente, traz com S dá a ideia de que estar atrás de mim, está atrás de alguma coisa, atrás da porta, está de trás da geladeira, está de trás do guarda-roupa, então está de trás de alguma coisa. O traz com Z, você me traz paz, vem do verbo trazer, ok? Então, trazer, você me traz paz, você me traz felicidade, você me traz angústia, você me traz harmonia. Gente, traz com Z é a ideia de trazer, de trouxe alguma coisa. Traz com S é a ideia de que está nas costas, está atrás de alguma coisa. Está atrás de mim, está de trás da porta, ok? Gente, um intervalinho aí rapidão, ok? Beber uma água, coisas extremamente importantes que também devemos levar para o nosso dia a dia, certo? A dificuldade para interpretar textos é resultado de uma leitura menos atenta e de pouco conhecimento na língua portuguesa. Interpretar um texto é o que podemos concluir sobre ele, depois de estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Então, tecnicamente é isso. Existem várias, tipo, se eu pegar um texto, eu posso interpretar de uma forma, você já pode interpretar de outra. Então, a interpretação vai depender muito de cada um. Entretanto, a interpretação válida é aquela interpretação do autor. Ela vai ser a concreta, porque foi ele que escreveu, obviamente. Então, você tem que interpretar de acordo com aquilo que ele estava querendo ter como objetivo. Se você interpretou de outra forma, aí é com você. Mas são tecnicamente as conclusões do autor. Se eu estou escrevendo uma redação sobre racismo, você interpretou sobre violência contra a mulher, aí você está interpretando totalmente errado. Foi o que aconteceu na carta de reclamação. Eu pedi uma carta de reclamação sobre problemas na área da saúde e teve gente que escreveu sobre outra coisa. Então, muito cuidado com isso. Isso é falta de leitura, falta de interpretação. A leitura de um texto, ela é composta de três fases. Pré-compreensão, compreensão e a interpretação, que é finalmente quando você realmente conseguiu entender a ideia do texto. A pré-compreensão é importante ler o texto todo, tendo uma ideia do que ele vai trazer. Por exemplo, se você é estudante de jornalismo do primeiro ano, lê um texto que é do terceiro ano, talvez vá ter sim mais dificuldade para ler o texto. É a mesma coisa que eu pegar textos da área do direito, sendo que eu sou da área de letras língua portuguesa, eu não vou entender nada. Por quê? Porque eu não tenho experiência. Para eu conseguir entender um texto jurídico, eu tenho que começar uma faculdade, eu vou ter que estudar, ter uma pré-compreensão. Certo? A mesma coisa que vocês estão em um período. Se vocês pegassem uma disciplina lá do último período, vocês não iam conseguir entender muita coisa, porque vocês pularam outras disciplinas que são complementares umas às outras. Aí nós temos a compreensão,
Aqui o leitor ele se depara com ideias novas ou algo que já conhece, é comum ler, mas não entender o que leu, porém ter uma compreensão do que o texto está abordando. Aqui você já tem uma pequena base do que o texto está querendo te dizer, mas você vai ter que reler novamente para você finalmente interpretar. Eu gosto muito de ler alguma coisa umas 2 vezes, pelo menos, para eu não interpretar de forma errada. Interpretação. Depois de ter a pré-compreensão sobre o texto e posteriormente a compreensão, é hora de interpretar. O leitor dá um sentido ao texto, ele amplia o horizonte do conhecimento. Você finalmente conseguiu entender o que o texto estava lhe dizendo. Okay? Essas são as 3 fases de uma boa leitura. Algumas dicas de como ler um bom texto. Sempre releia o texto, pois uma segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes. E lembre-se, jamais será uma perda de tempo, gente. Se você for fazer alguma prova, algum concurso, não lê só uma vez, lê várias e várias vezes, quantas vezes você puder. Retirar dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Eu costumo fazer muito isso, sair destacando, grifando, né? Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor. Quem lê com cuidado certamente corre menos no risco de tornar-se um analfabeto funcional. São fundamentais marcações de palavras, como não, exceto, errada, respectivamente, etc. Tem muita gente que erra algumas questões de prova, porque não vê que é para marcar a errada, é para marcar a correta, a alternativa correta. Então, isso são coisas que passam despercebidas. Por causa de quê? Falta de leitura, falta de atenção. Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que aparentemente pareça ser perda de tempo. Leia a frase anterior e a posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor. Desta maneira, a resposta será mais consciente e segura. Basicamente, deve-se alcançar a 2 níveis de leitura: a informativa e de reconhecimento e a interpretativa. Faça 3 perguntas ao texto. Toda vez que eu vou ler alguma coisa que eu não tenho muito conhecimento, eu faço algumas perguntas. Qual é a questão de que o texto está tratando? Qual é o tema, o assunto? Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? Quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião? O que ele traz de referencial histórico? O que ele usa? Ele usa alguma citação? E assim vai. O texto técnico, a redação técnica em si. É um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa. Lembram que ontem nós trabalhamos isso? Texto técnico usa o quê? Linguagem denotativa. Por quê? É um sentido real, sentido verdadeiro, desde o dicionário. Além disso, usa também a linguagem, a função metalinguística. São somente essas 2 funções que a gente encontra no texto técnico. Características. Os textos técnicos são documentos oficiais que possuem a finalidade de informar, solicitar, registrar, esclarecer, dentre outros. Então, eles sempre vão ter essas finalidades. Usa linguagem formal, objetiva e norma culta padrão. Textos do cotidiano, como a ata, o currículo, o relatório, o atestado, entre outros. Utilizadas no meio acadêmico, profissional, comercial e empresarial. São tudo características de texto técnico, de relatório, de redação técnica. São todas essas características. O legal é que não tem muita diferença entre eles. Então, é fácil de lembrar. Qual é a estrutura de um texto técnico? Cada tipo de redação técnica apresenta uma estrutura específica. No entanto, algumas características são comuns a todos. Isso aqui é o mais comum, é o mais utilizado. Toda redação técnica tem um timbre. Geralmente são produzidas em papel timbrado da empresa, da universidade, da escola. Além do timbre, elas podem conter carimbos com indicação da instituição que a emitiu. Tem um destinatário, certo? Quem é o destinatário? Para quem você está destinando aquele documento. Alguns textos técnicos exigem a indicação do receptor da mensagem. Além do nome, pode ser acrescido do departamento e o cargo ocupado pelo destinatário. Título, algumas delas usam título, enquanto outras preenchem um campo denominado de assunto. Sempre vai ter isso, qual é o assunto tratado, qual é o título. Tema, antes de escrever, é importante estar atento ao tema assunto, que será explorado no corpo do texto.
Corpo do texto. Os textos das redações técnicas geralmente seguem a estrutura padrão de introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso é regra geral, não tem como fugir disso. Redação técnica tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Saudações finais, quando você finaliza. Né? Alguns documentos admitem essas saudações, como na carta de reclamação que vocês fizeram. Vocês colocaram lá, atenciosamente, fulano de tal. Saudações cordiais, cumprimentos. Meus cumprimentos a todos, Sabrina. Assinatura, quando você finalmente assina. Certo? Então, essa é a estrutura básica de uma redação técnica. Tipos, né, de textos técnicos. Temos a ata, temos o memorando, o atestado, circular, carta comercial, relatório, requerimento, declaração, ofício, procuração, contrato e currículo. O relatório é um tipo de texto que, como o próprio nome diz, né, o próprio nome indica, relata sobre algo. Escrito oral, ele apresenta um conjunto de informações, determinado tema, trata-se de um texto expositivo, pode ser narrativo, de caráter descritivo também, porque você vai descrever a situação de alguém, você vai narrar ao mesmo tempo também. No entanto, alguns relatórios podem ser críticos, desde que seja solicitado a opinião de vocês, quando vocês precisam, né, levar algumas considerações pessoais. Os relatórios fazem parte das redações técnicas, sendo muito importante para registrar uma atividade. Gente, vocês como futuros técnicos de enfermagem, vocês vão ter que registrar o que vocês estão fazendo. Então, comecei o plantão. Hoje eu comecei o plantão, você tem que registrar o horário do seu plantão e até o horário que você vai sair do plantão, você tem que registrar, certo? Relatório de síntese são relatórios mais simples, que apresentam um resumo sobre determinada atividade, por exemplo, um relatório sobre filme assistido em sala. Estrutura do relatório. Dependendo do tipo de relatório, ele segue um padrão também estrutural definido. A maioria deles possui isso aqui. Possui capa, índice, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não sei se vocês vão precisar fazer relatório de estágio. Vocês possuem uma disciplina, né, de estágio. Creio eu. Então, provavelmente, tenho quase certeza que vocês vão precisar fazer relatório. Então, fica aqui, para quem não tem noção de como fazer um relatório, é isso aqui. Ele tem uma capa, também chamada de folha de rosto. Geralmente, os relatórios possuem uma capa com o título do trabalho, nome do aluno, do grupo, do professor, da instituição e a data. Alguns modelos exigem inclusão da marca da instituição, como, por exemplo, eu utilizo a marca do CTA o tempo todo, em todos os documentos. Provavelmente, vocês também vão precisar utilizar. Índice, quando se trata de trabalhos mais longos e desenvolvidos em várias etapas antes de iniciar o texto, ele é o que ajuda a gente a se encontrar no trabalho, né, no relatório. Na página tal tem o assunto tal, na página tal tem o assunto sobre outra coisa, e assim vai. O título, na página seguinte, antes de começar a escrever o relatório, esse deve apresentar, né, pode ser o título, relatório do estágio 3, relatório do estágio 4. Né. Abaixo pode surgir um epígrafe, ou seja, uma frase com letra menor e localizada na parte direita do texto, a qual faz referência ao tema do trabalho. Aí, por fim, nós temos o relatório em si, né? Que a introdução é quando você finalmente começa a relatar o que você passou, o que você fez. Temos o desenvolvimento e temos, por fim, a conclusão, que é quando você conclui o seu relatório, você resume o que foi descrito anteriormente, ou seja, as principais ideias, e se for um relatório de caráter crítico, você pode expor sua opinião no final, na sua conclusão. Eu faço muito isso em artigo de opinião. Artigo de opinião é o que a gente mais faz, então na conclusão a gente sempre coloca o nosso ponto de vista sobre o que esse relatório me ajudou, o que eu posso concluir com esse relatório, né? Os termos técnicos de enfermagem. Gente, eu não trouxe porque eu posso dizer que vocês podem pesquisar, mas vocês têm um dicionário, né? Um glossário de enfermagem dos termos técnicos. Vocês podem pesquisar, viu? Eu acho interessante vocês pesquisarem porque são muitos termos técnicos da área. São expressões referentes às ações, procedimentos, estados clínicos, etc., exercidos pelos enfermeiros em geral. Pesquisem esses termos,
Na turma que eu tive, a primeira turma que eu tive, eles imprimiram, né, o dicionário deles, os termos técnicos deles. São muitos, vai de A a Z, é um ABC, muitos termos técnicos. Do lado você tem o termo técnico, do outro você tem o termo que explica, né, o que é aquele termo técnico. São expressões, né, de enfermeiros em geral. Conhecer os termos técnicos de enfermagem é essencial para que o profissional faça um trabalho eficiente. Já pensou não conhecer bem as terminologias que são usadas no dia a dia da enfermagem? Exemplos de alguns termos. Eu trouxe aqui alguns exemplos apenas, só para vocês terem noção. Temos abscesso, o termo técnico é abscesso, porque se você vai preencher alguma coisa, você não vai colocar, o paciente teve acúmulo de pus que se forma no interior dos tecidos do corpo. Não. A forma correta é abscesso. Aí você tem que saber o que significa um abscesso. A mesma coisa que é a bradiapneia, que é uma respiração abaixo do normal. Temos a cianose, coloração azulada na pele. Temos a dispneia, que é a dificuldade de respirar. Temos o edema, que é o acúmulo anormal de água em certa parte do corpo. Tem a flebite, inflamação de uma veia, processo inflamatório que acomete a parede de uma veia. Tem a pediculose, infestação de piolhos. Urticária, que é a erupção eritematosa da pele com prurido. E tem a vertigem, que é a famosa tontura. Ok? Isso aqui não tem nem o mínimo do que dos outros, entendeu? Mas pesquisem, busquem esses termos, vocês vão usar muito, muito mesmo. E outra coisa, tem que escrever certo, ok? Não vem escrever abscesso com C cedilha, abscesso se escreve com 2 S. Cianose também, cianose é com C, tem que lembrar disso. Dispneia com P mudo. Edema, flebite, pediculose. Tudo tem que estar escrito correto, gente. Não vão errar a escrita desses termos. Jamais, por favor. Façam de tudo para não errar. Ok? Prontuário, né? Os objetivos de um prontuário é atender às legislações vigentes, garantir a continuidade da assistência, segurança do paciente, segurança dos profissionais, ensino e pesquisa, auditoria. O prontuário, ele é um documento, né, constituído de fórmulas, de formulários padronizados destinados ao registro do indivíduo, no contexto do serviço de saúde. É uma coisa que facilita a assistência do paciente, promove o meio de comunicação entre todos os profissionais da saúde, todos os profissionais ali do hospital, assegura também a continuidade do atendimento, porque se você está ali no plantão, outra pessoa vai chegar, então ele precisa dar continuidade ao atendimento. Entretanto, uma baixa qualidade no preenchimento dos prontuários, com elevada frequência de diagnóstico, muitos são incoerentes, muitos são incorretos e ausentes. Algumas pessoas não preenchem corretamente. Fica faltando informação, escreve palavra errada, escreve de forma incoerente. Então, isso é complicado, isso deixa baixa qualidade. Além disso, o preenchimento inadequado e ilegível, a omissão de informações dos prontuários médicos ferem os direitos dos usuários, mais especificamente de suas histórias clínicas preservadas e documentadas. É importante compreender as falhas de preenchimento, insuficiência ou prestação errônea de informações para intervir e conscientizar, ok? Os profissionais de saúde, especialmente os médicos, sobre a importância do preenchimento adequado dos prontuários. Tem muito médico, né, que tem letra feia, né? É complicado entender algumas letras dos médicos. O que anotar? A anotação de enfermagem trata-se de um registro pontual que visa garantir o registro da situação em que o paciente se encontra, naquele momento, dos procedimentos de enfermagem realizados ou não realizados e das observações feitas. A anotação de enfermagem pode ser realizada pelo enfermeiro, pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. E isso é o que vocês precisam anotar. Como que nós devemos anotar? Em ordem cronológica, tempo, gente. Tudo tem horário. Tudo vai depender do horário. Precedidas de data e hora, completas, concisas e ilegíveis. Tudo legível. Se sua letra estiver ilegível, é complicado.
sem rasura, entre linhas, linhas em branco ou espaços, efetuadas imediatamente após a prestação do cuidado. Teve uma turma que já estava quase finalizando o curso de técnico de enfermagem, e eles me falaram que não pode deixar espaço em branco no preenchimento, porque você tem que passar tipo uma linha para evitar que outra pessoa venha e escreva alguma coisa onde você escreveu. Porque aí vão te acusar que foi você que fez aquilo, né? Então, parece que vocês têm que passar tipo um traço, uma linha. Onde vocês preencheram, mas não preencheram todas as linhas. Sobrou espaço. Então, vocês passam uma linha para que não chegue uma outra pessoa e escreva alguma coisa ali, sendo que não foi você que escreveu. Identificadas, né? Efetuadas imediatamente após a prestação do cuidado, identificadas com a assinatura do profissional e carimbo. Tem que ter carimbo. O uso do carimbo profissional é obrigatório, de acordo com o artigo 5º da resolução COFEM, e em caso de inobservância, o profissional infrator estará sujeito às normas contidas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Essa questão do carimbo aí mudou, professora. Mudou? Não é mais obrigatório? Não, é opcional, mas tem que ter a assinatura do profissional. Ok. Então, já estão atualizados. Não é mais obrigatório, é opcional. Obrigatoriedade. É obrigatório o registro de qualquer atendimento prestado ao paciente por qualquer profissional de saúde, seja em instituição hospitalar, consultórios ou unidade de saúde. Tal registro deve ser feito impreterivelmente em prontuário. Sigilo, cuidado, gente. O sigilo é reconhecido como dever ético e moral. Vocês precisam seguir ética. Não é, porém, absoluto, visto que a sua quebra é prevista quando legalmente requerida, seja por interesses maiores da sociedade ou para proteger a saúde e o bem-estar do paciente. Além disso, o paciente, se ele quiser ter acesso, né, ele também tem esse direito. Tal obrigação deve ser mantida não apenas de maneira passiva ao não revelar as informações do paciente aos outros, mas também de maneira ativa, garantindo que os registros sejam propriamente armazenados e vetando o acesso a terceiros. Resumindo, o prontuário é um documento legal e obrigatório de direito do paciente e de responsabilidade do médico e da instituição de saúde. Seu preenchimento deve ser feito de maneira diligente e cuidadosa sempre, gente, sempre. Eu trouxe aqui um exemplo. Não sei se estão preenchendo ainda dessa forma, mas se a gente for levar em consideração as orientações, esse é o método mais correto da gente preencher. O horário, sempre aqui, a ordem cronológica, ok? 7 horas da manhã, ele recebeu o paciente em decúbito dorsal, acordado, lúcido, orientado em tempo e espaço, epineico, em ar ambiente, corado e dieta branda via oral, com boa aceitação, acesso venoso periférico. Isso é o objetivo, é isso que vocês precisam fazer. Resumidamente, é isso aqui. Estão vendo o uso de vírgula, né, gente? Certo? Não vão esquecer o uso de vírgula. Pode fazer uso de ponto também. Não vai escrever tudo corrido, sem vírgula, porque não fica legal. Se você fez uma ação, vírgula, outra ação, vírgula, ou então um ponto. Fica de acordo com o que você preferir. 15 horas do dia 23/4, número 22, em membro superior direito, salinizado, sem sinais flogísticos, de âmbula com auxílio de bengala, sonda vesical de demora, com diurese amarela clara e sem grumos na extensão, última evacuação no dia 20/4, extremidades aquecidas e perfundidas, sem queixas, sinais vitais, isso aqui eu entendo, é com vocês, não conheço nada disso. Então, isso aqui também é o preenchimento, né? Ele deu continuidade ao que ele realizou. 7h30, ele realizou somente a coleta laboratorial de rotina. 8 horas, administrou a medicação do item 5 da prescrição médica via oral. 8h30, acertando bem dieta via oral. 10 horas, ele realizou um banho de aspersão, mas tricotomia facial e higiene oral. 11 horas, ele realizou HGT. E instalou também uma medicação do item 2 da prescrição médica. Sim, é um exemplo. Um exemplo de registro do que você vai fazer, do que você fez, ok?
11 horas ele realizou, né, o HGT. 12 horas ele esvaziou o SVD, não sei o que é isso aí é com vocês. 13 horas ele finalmente finalizou o seu plantão, ele passa um traço e logo em seguida ele assina, ok? Se for, tiver carimbo, se não tiver também, ok. Tranquilo, deu para entender a ordem cronológica a ser seguida. Isso aqui tá ótimo, gente. Isso aqui tá perfeito, na minha humilde opinião. Tá bem organizado, ok? Tá bonito, certo? Então, tirem print disso aqui, levem para sempre. Ah, não lembro mais a ordem, ok? Aí aqui temos uma grande diferença. Temos uma grande diferença aqui. Isso aqui tá tudo bagunçado. Vejam só, não vou nem ler, mas de cara já dá para ver que tá muito confuso, tá muito misturado, certo? Então fica difícil a leitura, fica difícil a interpretação, né? Ele colocou a hora aqui, depois colocou a hora lá no meio, depois tem outra hora aqui. Ele misturou informações, aqui a informação tá muito extensa, quase não tem uso da vírgula, em alguns lugares ele já faz uso da vírgula demais, certo? Então evitem esse aqui, tá? Esse aqui tá mais bonito, mais organizado. Esse aqui tá extremamente confuso. Tem muita informação aqui. E eu trouxe também um exemplo de um escrito à mão. Vê se vocês conseguem entender o que está escrito. Vocês conseguem ler isso aqui. Vê se vocês conseguem interpretar. Se vocês estivessem recebendo aqui, né, vocês iam conseguir entender esse... Vocês não iam conseguir ler, né? Por isso que é importante, gente. Letra legível, organização, os horários bem destacados, para a pessoa saber o horário que você realizou aquilo. Porque, gente, não dá para preencher dessa forma desorganizada, certo? Aqui ela fala que fez uma semi-intensiva. Ela abreviou o para aqui, né? Nossa, gente, isso é o tipo de coisa que vocês precisam evitar, ok? E ela carimbou aqui, assinou, certo? Então evitem. Gente, não sei se todo mundo tem Netflix, mas se a gente tivesse aula presencial, eu levaria esse filme para vocês assistirem. Mas fica aqui a minha indicação, não sei se alguém já assistiu, O Menino que Descobriu o Vento. Assistam esse filme, é muito bom. Ele faz a gente refletir bastante sobre a importância da leitura, ok? Assistam, é muito legal. Quem já assistiu gostou muito. Então, fica a minha dica aqui, minha indicação, certo? E é isso.